Alô? Bom, estou eu aqui apresentando de novo, porque é o Leandro que vai apresentar de novo. O título da palestra dele é A Vida é Injusta, como vocês já devem ter visto por aí. Não é uma discussão filosófica, mais ou menos, né? Só o suficiente. E a gente já tem os próximos 2 seminários marcados, tá? É o dia 1 e dia 8. Tá? Dia 1 é o Eric, não sei se já te avisaram. E dia 8 vai ser o Alisson, tá bom? Então, pode começar. Alô? Tá bom? Beleza. Bom, então eu vou apresentar isso aqui, chama A Vida é Injusta. Aí talvez a primeira pergunta é por que a gente vai apresentar alguma coisa do tipo num seminário de coisas legais, né? Já que se é injusto. Mas, bom, como a gente vai falar sobre a injustiça, talvez isso seja legal. Vamos começar com um exemplo. A gente tinha uma curiosidade muito grande de saber quem que era o melhor. Se era o Aquaman, o Batman ou o Cebolinha. Aí, como a gente tinha essa dúvida para saber qual desses 3 era o melhor, a gente fez uma eleição, né? Para descobrir qual deles era o melhor, porque isso aqui é o jeito que se descobre quem que é o melhor, fazendo uma eleição. E aí tinha uma exorbitante quantidade de 15 pessoas que participaram. 6 pessoas votaram no A, que é o Aquaman, né? Parece que o motivo oficial delas falarem que iam votar no Aquaman é porque, bom, se você coloca alguém aleatoriamente na Terra, a maior chance é que a pessoa caia na água. Então, se for enfrentar esses 3 juntos, num lugar aleatório, provavelmente o Aquaman ganha, porque os outros 2 morrem afogados. Bom, daí 6 pessoas votaram no Aquaman, 5 pessoas votaram no Batman, principalmente porque ele tem mais dinheiro, né? O superpoder dele é isso, ele é rico. E 4 pessoas votaram no Cebolinha. Olhando assim, parece então que, bom, o Aquaman é declarado vencedor. Dizem também que é porque ele é loiro e ele é forte e vira e mexe está sem camisa. Mas, bom, essas pessoas votaram nele como sendo o melhor. Só que se você parar para pensar, você vai ver que 9 pessoas achavam que o Aquaman não era o melhor. E aí começam os problemas, né? Então, tipo, eram 15 pessoas, né? Lembram? Então, se 6 pessoas falaram que o Aquaman é o melhor, 9 falaram que ele não era o melhor. E, bom, 9 é a maioria, na verdade, né? Então, o Aquaman é eleito o melhor, apesar de a maioria achar que não. Então, essa é a primeira coisa que a gente está vendo, a vida é injusta. Esse aqui é o axioma que vai ter hoje, né? Vai ter mais alguns depois, mas o primeiro axioma de hoje é que a vida é injusta. Tem que lembrar disso sempre. Na verdade, se você lê, toda vez que você lê um jornal, agora você pode fazer isso. Toda vez que você lê uma notícia, você acaba de ler a notícia e fala, a vida é injusta. Você vai ver que sempre encaixa, às vezes com sentidos diferentes, mas sempre encaixa. Bom, aí, para tentar corrigir aquele problema da injustiça que teve naquela eleição, a gente vai mudar um pouquinho a regra. Porque aquele jeito é igual a eleição para governador, para presidente. Na verdade, governador e presidente no Brasil tem segundo turno se ninguém ganhar a maioria, né? Mas em São Carlos, não, né? São Carlos, você vota e o que tiver mais voto ganhou e acabou. Ninguém quer saber de nada depois. Mas, bom, vamos tentar melhorar um pouquinho esse sistema. A gente faz o quê? Em vez de você perguntar para cada um quem que ele prefere, você fala para a pessoa listar todos os candidatos em ordem de preferência. Ok? Então, mantendo aqueles votos, né, como 6 pessoas votaram no A, a gente supõe que o preferido deles era o A, de fato, e beleza. Né? Então, 6 pessoas votaram no A, só que aí elas acham que depois o melhor é o C, depois o B. Né? Então, 6 pessoas votam no Aquaman, depois elas acham que o melhor é o Cebolinha, depois acham que é o Batman. 5 pessoas preferem o Batman, depois o Cebolinha, depois o Aquaman. 4 pessoas preferem o Cebolinha, depois o Batman, depois o Aquaman. Aí alguém pode perguntar, mas não tem ninguém que primeiro prefere o A, depois o B, depois o C? Não, não tem. Nesse exemplo aqui nosso, todo mundo votou desse jeito, que é para ficar um pouco mais fácil. Ok? Então vamos agora olhar para aquele negócio lá. Tem um sistema eleitoral que fala o seguinte, esse rapaz aqui, o Thomas Hare, propôs um método que a gente elimina o pior colocado, não precisa matar ele, só elimina ele da eleição, e transfere o voto do pior, tipo, você apaga ele, então no nosso caso aqui o que é? 6 era o Aquaman, 5 Batman, 4 Cebolinha, então Cebolinha perdeu. Então o que você vai fazer? A gente corta o Cebolinha e olha, coitado do Cebolinha, bom, depois você olha o quê? Então essas 4 de baixo, elas preferem, como o Cebolinha foi eliminado da disputa, esses 4 preferem o Batman e depois preferem
o Aquaman. Então, o que acontece? 9 pessoas agora preferem o Batman contra 6 que preferem o Aquaman. Você soma todos os resultados que você tinha antes, ignorando onde aparecem os cebolinhas. Ok? Aí, o que acontece? O Batman é eleito como sendo o melhor e com 9 votos agora. Só que você já sabe que vai ter alguma coisa estranha, né? Nesse exemplo eu não estava aqui. 10 pessoas preferem o Cebolinha a ele. Né? Vamos voltar lá na lista. Olha como é que estava aqui. Vamos deixar o Cebolinha de volta. Ó, essas aqui preferem o Cebolinha ao Batman. Essas aqui preferem o Cebolinha ao Batman. Então, 4 mais 6, 10. Só 5 preferem o Batman ao Cebolinha. Então, talvez o Cebolinha até ganhasse perdesse para o Aquaman, não sei o quê, mas do Batman ele devia ganhar. Então, você vê que esse critério aqui também dá algum tipo de problema. Então, o Cebolinha também acha que isso aí é injusto. Mas, como era de se esperar, o Cebolinha tem um plano infalível. Que é o quê? Vamos pegar esse outro sistema de eleição aqui, ó, que foi esse rapaz aqui que propôs. Esse aqui é mais velho que aquele, como vocês podem ver pela imagem, né? Mas aí qual que era o sistema que ele... só antes que eu esqueça, quer dizer, eu já esqueci, né? Mas antes que eu esqueça de novo, aquele sistema que eu falei é um sistema de eleição que é adotado em alguns países. Eu acho que a Austrália entra, a Irlanda, acho que entra também, usa aquele sistema de votos. Agora vamos usar esse sistema de votos aqui, que o pessoal chama o sistema de borda, mas que fica um nome meio estranho, né? Mas eu prefiro chamar, sei lá, sistema de Fórmula 1, porque você simplesmente atribui pontos para eles e vê quem é o campeão no final. Como é que você faz? Você fala que se alguém colocou um candidato em primeiro, você dá 3 votos para essa pessoa deu 3 pontos para esse candidato. Se ela colocou alguém em segundo, você dá 2 pontos. Se ela colocou alguém em terceiro, você dá 1 ponto. Se tivesse mais candidatos, você ia fazendo isso ao contrário. E aí você só soma os pontos. Então, o que aconteceu? Ó? O Aquaman, na primeira, o que ele tem? Ele tem 6 votos como primeiro, então ele ganha 18 pontos aqui. Ele tem 5 votos como terceiro e mais 4 votos como terceiro aqui também, que era do B e na segunda e terceira linha, lá na página anterior. Isso dá 27 pontos. O Batman, ele aparecia na primeira linha lá, ele aparecia como último, então ele ficava com 6 votos aqui, 6 pontos. Na segunda linha ele aparecia como primeiro, então ele ganhava 5 vezes 3 aqui. E na última linha ele aparecia em segundo. Então ele ganhava 4 vezes 2, dava 29 votos. E o Cebolinha, na primeira linha ele estava em segundo, na segunda linha ele estava em segundo, na terceira ele estava em primeiro. Aí o que aconteceu? Ele ganha 34 pontos. Então, uma vitória razoavelmente grande para o Cebolinha. Você faz essa contagem por pontos. Assim o Cebolinha seria o vencedor com a maioria dos pontos. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso aqui? É o seguinte, vocês viram que a gente fez uma eleição só, do mesmo jeito, todo mundo elenca na preferência como é que você vai ter os seus candidatos, e depois a gente conta isso de algum jeito, faz um critério de vitória de algum jeito sobre isso, com os mesmos votos, a gente estava com os votos fixados. O primeiro tipo de eleição, na verdade, a única coisa que fazia era pegar o primeiro voto de cada um, só o preferido. Os outros faz alguma brincadeira ali com o negócio, mas o primeiro só pegava o primeiro e ignorava o resto, o segundo tinha aquele jeito de transferir os votos no final, e o terceiro ele atribui pontos. Cada um desses jeitos deu um resultado de eleição diferente. Aí você pergunta, qual desses sistemas era o mais justo? Ok? Aí, se você for esmiuçar um pouquinho lá essa contagem de pontos de cada um, você vai perceber que cada um deles tem uma desvantagem. Tem vantagens e tem desvantagens. Aí a pergunta tá bom, qual que é o sistema mais justo? Né? Vamos ver se pode ser que não seja nenhum desses 3. Pode ser que tenha um outro que é muito melhor que todos esses 3 juntos, e aí você vai lá e fala assim, então vamos adotar esse sistema aí que é muito melhor que todos os outros. Mas vale lembrar que a vida é injusta. Então isso já é um spoiler do final. Esse rapaz aqui, ó, esse é o mais novo de todos. Isso aqui foi nos anos 50, ele percebeu o seguinte. Ele falou assim, vamos tentar deixar de uma... primeira coisa é tentar deixar explícito o que seria uma eleição justa. Ok? Então, aí ele colocou só 2 axiomas. Eu vou tentar explicar aqui quais são os 2 axiomas. O primeiro é bem facinho, o segundo tem uma delicadeza ali, mas a gente explica. O primeiro é o seguinte, se todos os eleitores preferem X a Y, todo mundo prefere o X ao
ao candidato Y. Então, o resultado final tem que refletir isso. Só que eu não estou falando que o X tem que ganhar, nem o Y tem que ser o último. Eu só estou falando que entre esses dois candidatos, se todo mundo prefere o X ao Y, no final, lá na hora que você for elencar todo mundo, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado da eleição, o X tem que ficar na frente do Y. Só isso. E aqui, ó, não é maioria, hein? É todo mundo. Se todo mundo prefere o X sobre o Y, o final tem que dar X ganha do Y. Tá? Razoável, certo? Se todo mundo acha isso, o resultado final tem que refletir isso. O segundo axioma, que é um pouquinho mais complicado, mas eu já explico. Vamos ler o que está escrito aí. Se o resultado final dissesse que o X fica acima do Y, tal resultado tinha que ser mantido se entrar um candidato Z que não altere as preferências pessoais relativas entre X e Y. Isso quer dizer o seguinte, você tem lá dois candidatos, vamos supor que já saiu as pesquisas, lá já está falando quem é que vai ganhar. Aí imagina que um terceiro candidato entrou na disputa. Tá? No caso, então, sei lá, já tem 4 candidatos e aí entrou um quinto candidato. Mas todo mundo, olha, todo mundo preferia o X, todo mundo, sei lá, eu prefiro o X ao Y. Entrou esse cara novo, eu não vou alterar a ordem do meu X e Y. Certo? Ou esse meu novo vai ficar na frente dos dois, ou vai ficar no meio, ou vai ficar em último. Tá? É só isso que eu estou pensando. Entrou um candidato novo, eu não vou inverter ordens de candidatos. Tipo, eu acho que X é melhor que Y. Mas agora que tem o Z, eu acho que o X é pior que o Y. Tá, ok? Não faz muito sentido também. Então, o que ele está falando é isso aí. Se entrou um candidato e isso aí não alterou todo mundo, a eleição também não pode ser alterada pela entrada desse candidato. É isso. Seria um axioma simples. Parece que é bobinho esse aqui, mas aquele de contagem de pontos, vocês conseguem montar uma eleição que altera o resultado entrando um candidato novo. Quer ver? É meio fácil. Assim. Imagina que, sei lá, o Aquaman está ganhando do Batman, mas ele não fez isso para todos os eleitores. Ele perdia de vez em quando. Aí, toda vez que você pega que um eleitor que o Batman ficou na frente do Aquaman, você enfia esse terceiro candidato no meio. Aí o Aquaman, que já está ganhando um pouquinho de pontos aqui, está ganhando bem menos pontos. Porque esse candidato entrou no meio. E aí você consegue inverter o resultado. Então, aquele jeito que o plano infalível do Cebolinha, para variar um pouco, dava errado. Né? Ele não satisfaz esse axioma aqui de não ser alterado por candidatos desprezíveis, digamos assim. Ele é desprezado em relação a esses dois candidatos. Esse novo que entra, ele pode até ganhar do X e o Y. Ele só não pode inverter a ordem dentre eles. Okay? Então, eu vou usar esses dois axiomas. Esses dois axiomas são o que eu acho razoável para uma eleição. Quer dizer, vamos tentar justificar por que seria razoável. O primeiro é porque, bom, se todo mundo acha isso, deveria ser assim. E o segundo é para evitar certas manobras do tipo, você inventa um candidato novo só para fazer o outro perder e você ganhar. Ele evita esses tipos de manobras que acontecem, né, na prática, mas ele tenta evitar esse tipo de coisa. Mas daí o que aconteceu? Ele não pensou só nisso, ele não fez os dois axiomas, então ele não merecia foto aqui, ele fez mais coisa. Primeira coisa que ele fez, ele provou o lema dos extremos. O lema dos extremos tem um nome legal, o enunciado é meio... Ele é fácil de fazer um desenho, assim, um pouquinho difícil de escrever, mas eu já explico. É mais ou menos o seguinte, todo mundo votou, ordem de preferência. Vamos fazer para o caso B, mas podia ser para qualquer outro. Se o candidato B aparece apenas nos extremos para cada eleitor, ou seja, cada eleitor ou põe ele em primeiro ou em último. Tá? Ninguém bota o B no meio. Okay? Todo mundo bota o B ou em cima ou embaixo. Então, no resultado final, o B também tem que ser ou o primeiro ou o último. É um pouco estranho, mas é verdade. A gente vai provar. Isso aqui é fácil de provar, na verdade. Então, por isso que eu chamo o lema dos extremos. Se o B sempre aparece para cada eleitor como o primeiro ou o último, no final, ou ele vai ser primeiro ou ele vai ser último. Lógico que os casos mais extremos, nos extremos, são os fáceis, né? Porque se ele aparece em primeiro para todo mundo, pelo primeiro axioma, ele é o primeiro. Se ele aparecer em último para todo mundo, pelo primeiro axioma, ele é o último da eleição. Mas o problema é que se ele aparecer só em metade, por exemplo, em primeiro, e metade em último, seguindo aqueles dois axiomas, ou ele é o primeiro ou ele é o último. Isso a gente vai usar. Vamos ver como é que mostra isso. Eu vou fazer só para 3 candidatos, mas se vocês conseguem generalizar isso para mais candidatos, bem fácil, tá? É só você ficar fazendo para cada candidato no meio lá que você queira. Então, eu vou supor que não, mas eu só tinha 3 candidatos. E eu vou fazer esse caso aqui, ó. O B ficou no meio, e aí eu pus o A em primeiro e o C em último, tá? Então, vou supor que não. O B só recebeu votos como primeiro ou último, mas no final ele ficou no meio. Aí, o que você tem? Como para cada eleitor o B está num dos extremos, se eu trocar a posição do A com o C, eu não alterei a posição do B com relação a esses dois.
que isso quer dizer? Pensa que o B está em último. Se o B está em último, o A e o C estão em cima. Se eu flipar os dois, o C continua sendo pior que os dois. O outro caso é o B está em cima. C e o A estão embaixo, não interessa como, mas se eu inverter a ordem deles, entre eles, não vai alterar o B também. Então, como toda vez que o B está num dos extremos, a gente pode trocar a posição do A com o C de forma que isso não altere a relação deles com o B. É mais ou menos essa brincadeira. Repara que se o B estivesse no meio de alguém, aí não dá, né? Se eu trocar o C com o A, vai inverter o B com relação a eles. E é isso que vai dar problema, mas vamos ver. Aí eu faço essa troca de forma que todo mundo vota o C para baixo do A, sem alterar a posição do B. Eu deixo o B parado e faço de tal jeito que o C sempre fique embaixo do A. Eu faço isso. Pelo primeiro axioma, como todo mundo acha que o C é pior que o A, no resultado final, o C é pior que o A. Aqui ficou invertido. Então você vai ter que o resultado... é mais fácil, pelo que eu estou vendo aqui... A maior que C, deixa aqui invertido. C menor que A, no resultado final. Mas pelo axioma 2, como a posição do B não mudou com relação aos outros dois, o B continua, lembra, ele estava no meio. Para cada eleitor, a posição dele não trocou com relação ao A nem com relação ao C, vai ter que manter o que tinha antes. Você vai ter que o B vai ter que perder para o A e o B vai ter que ganhar do C. Só que você agora inverteu a posição do primeiro e do último, porque você fez aquele truque lá. E aí o que aconteceu? Você, pelo segundo axioma, não dava para você ter invertido. Então você consegue uma contradição com aqueles dois axiomas. Seguindo o princípio de que a vida é injusta, eu vou fazer o seguinte, eu vou consertar esse slide. Então você que está assistindo em vídeo em casa agora, você pode pausar o vídeo, olha o slide certo, vê como é que está o certo, como é que fica a parte certa aqui da apresentação. E, bom, e aí é injusto para quem está aqui, né? Que deveria ser o caso que deveria ser... Vocês deveriam ser os mais beneficiados, mas, bom, a vida é injusta. Mas vamos continuar. Então, vamos só agora supor que a gente já tem esse lema dos extremos. Então, se um candidato ele é sempre votado numa das pontas, ele vai ter que ficar numa das pontas até o fim. Aí agora a gente vai ter que fazer mais dois casos, acho que são mais 2 slides só. Vamos ordenar todos os eleitores. Ok? Bota lá todos os eleitores numa fila, não interessa quantos tem. E vamos vamos manipular de tal maneira que é o seguinte, todos os eleitores vão deixar o B por último. Tá? Se todo mundo vai votar o B por último, não interessa o que eles votaram no resto, se o B está por último, pelo primeiro axioma, o resultado é B é o último colocado da eleição. Ok? Então B vai ser o último colocado da eleição. Só que aí agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a fila, está todo mundo lá, e eu vou fazer assim, ó, primeiro da fila, faz o B passar de último para primeiro. E olha qual que é o resultado final. Aí depois eu pego o segundo da fila e falo, olha, passa o B para primeiro. E olha o resultado final. O primeiro continua mantendo agora o B como primeiro lugar. Tá? Então, todo mundo vai passando B de último para primeiro na ordem da fila. Quando eu acabar a fila, todo mundo colocou B como primeiro. Então, B é o primeiro da eleição, pelo lema dos extremos. Ok? Bom, pelo axioma, na verdade, pelo primeiro axioma. Se todo mundo falou que o B é o primeiro no final da eleição. Só que agora olha o que aconteceu. Vamos fazer em câmera lenta aí o que aconteceu. Esse cara passou o B de último para primeiro. Esse cara passou o B de último para primeiro. Foi fazendo isso. No começo, B era o último. No final, B é o primeiro. Só que todo mundo, em cada passagem, só passou o B de último para primeiro no seu próprio voto. Então, continua na situação dos extremos. Então, o que aconteceu? Teve um eleitor aqui que... Na hora que ele falou que o B saiu de último e foi para primeiro, na eleição final, o B saiu de último e foi para primeiro. Então vamos pegar esse cara. Esse é o eleitor que a gente vai chamar de pivô de B. Ele é o cara que na hora que você pega, na hora que ele troca o voto dele de B de último para primeiro, o B passa no resultado final de último para primeiro. Então vamos chamar ele de pivô de B. Ok? Então vamos guardar agora esse pivô de B, e repara que todo esse argumento que eu fiz, eu podia achar quem era o pivô de A, o pivô de C, tanto faz, tá ok? Vamos agora guardar um pouco essa informação. Agora vamos pensar assim, que o pivô de B, então o pivô de B é aquele cara que, né, que se todo mundo antes dele deixou B em primeiro, e todo mundo depois dele deixou B por último,
ele conseguiu fazer a passagem de passar o B de último para primeiro. Tipo, ele manda na posição de B se a situação for essa, digamos. Mas vamos supor que assim, ele é meio ganancioso, ele quer tentar mandar na posição de A com relação a C também. Ok? Mas para qualquer tipo de critério de composição das preferências individuais para gerar o ordenamento final? Para qualquer critério que entre A e C. A única coisa que eu estou fixando é que o B tem que ser o último para todo mundo que veio antes e B tem que ser primeiro para todo mundo que vem depois. Ok? É a composição das preferências individuais que vai estar levando Isso. àquele resultado final. Isso. A gente olha, você supõe que todos os eleitores votaram em B por último, não interessa o resto, todo mundo, e aí você olha o resultado da eleição, não interessa como é que você faz isso, só estou seguindo aqueles 2 axiomas do começo. Aí você fala assim, bom, então tem esse B aqui, tem o primeiro candidato, tem o primeiro eleitor nessa fila, que na hora que ele trocar o voto dele, ele joga o B de último para o primeiro. Sim, mas existe uma regra para compor esses resultados individuais para você estar olhando Sim, para esse existe pivô essa regra, tá fixada. para gerar o resultado final. Isso. E foi isso que eu acho que eu perdi. Você Não, afirmou não. alguma coisa sobre a natureza Eu não sei, dessa só- regra de composição? Só sei que essa regra segue aqueles 2 primeiros lá, que se é unanimidade, ela faz e ela não inverte. Aquelas coisas. Só tenho isso. Eu ainda não sei como é que faz. Pode ser que eles estão votando por preferência, pode ser que eles estão fazendo segundo, terceiro, quarto turno depois, fazendo combates individuais. Não sei. Só sei que tem que respeitar aqueles dois. Aí agora, esse eleitor aí, como ele viu que ele tem um certo poder sobre o B, ele quer ver se ele tem poder sobre o A e o C. Ele quer saber se ele consegue fazer o A ganhar do C, por exemplo. Ele fala, eu gosto muito do A. E eu queria que o A ganhasse do C. Não interessa o que vai acontecer com o B, ele só quer dar palpite sobre o A e o C. Aí ele pensa o seguinte, ó, eu vou votar em A, B, C. Ele não vai nem colocar o B por último nem em primeiro. Ele vai botar o B no meio e vai votar o A em primeiro, B em segundo, C em terceiro. Ok? E agora vamos ver o que acontece quando ele faz isso. Primeira coisa, você supõe que todos os eleitores que votaram antes do pivô deixaram B em primeiro, enquanto que todos os depois deixaram B por último. Lembra, é aquela situação. É aquela situação exatamente que se o B votar, se esse pivô votar B por último, B fica por último. E se ele resolver falar que o B é o primeiro, B vira o primeiro. Era essa a condição especial que a gente tinha sobre o pivô. Então vamos supor que a gente está nessa situação. E o B votou aquilo, então ele votou no meio, então você nem sabe direito o que vai acontecer no final da eleição, mas vamos tentar descobrir o que dá para saber. Aqui. Como antes do pivô mudar seu voto, o resultado ia dar A maior que B, porque, tipo, se o pivô deixar o B embaixo, o A vai estar ganhando, certo? Então, o A vai estar maior que B. Pelo axioma 2, mesmo que ele fizesse essa mudança aqui, como ele vai mudar? Olha, ele estava dando, se ele coloca o B por último, o A dava maior que B, no resultado final, porque B era o último colocado. Mas como ele mudou para isso aqui, mas isso não altera o voto dele, a relação dele entre A e B, então o que vai acontecer? Quando o pivô muda o voto dele para essa coisa aqui, o A continua ganhando do B. Não sei que posição mais que eles estão, mas o A agora continua ganhando do B. Isso é estranho, mas tudo bem? E aí o que acontece? Por que acontece isso? Porque o axioma 2 fala que se cada eleitor só mudar, não alterar a posição deles aqui, a única coisa que a gente fez, a gente tinha passado, o B estava para cá e a gente passou para cá. Não mudou a posição entre A e B aqui. Então, no resultado final, o A tem que ganhar do B. Agora, se o pivô mudasse B para primeiro, o resultado ia ser B maior que C, porque o pivô é justamente aquele cara que consegue. Se ele jogar o B lá para cima, o B vira o primeiro lugar. Em particular, ele ia ganhar do C. Então, se o pivô mudasse o B para primeiro, o resultado final ia ser B ganha de C. Ok? Pelo axioma 2, se o pivô vota desse jeito, como aqui também está falando que o B é maior que C, o resultado final não se altera. Então, o que acontece? Se o pivô votar desse jeito, o B tem que ser... acontece exatamente aquilo que a gente queria. Ó. O B vai ter que ser maior que C e o A tem que ser maior que B. Juntando os dois, você vai ter que o A vai ter que ser maior que C, porque todo mundo tem que estar ordenado. Agora que vai a sacada da coisa. Então, vamos apagar essa linha aqui antes. Pensa que o pivô fez esse voto. Agora deixa todo o resto das pessoas votarem do jeito que quiser. Ok?
quando você fala que elas podem votar do jeito que quiser, a única coisa que você está falando é que elas podem alterar onde que elas iam votar o B. Se elas iam colocar em primeiro ou em último. Porque a gente só tinha obrigado elas a colocar o B em primeiro para os que vinham antes da fila e o B por último dos que vinham depois na fila. A gente não tinha falado nada sobre o A e o C. Então elas podem continuar votando do jeito que elas queriam sobre o A e o C. Só pode mudar o B agora. Só que justamente o que a gente fez aqui, a gente conseguiu provar que o resultado da eleição vai acontecer essa relação aqui e, portanto, vai dar A maior que C. Não importa agora a gente vai usar o segundo axioma, como todo mundo só vai alterar o B, e o B não dá palpite entre A e C, o resultado final da eleição é A vence de C. Por quê? Porque esse cara votou assim. Então, aí agora começa a acontecer uma coisa bem estranha mesmo. O pivô de B, se ele quiser que o A ganhe de C, não interessa se o A vai ser o primeiro ou se o A vai ser ele não pode ser o último, né? Porque o C vai ter que estar abaixo dele. A única coisa que ele precisa fazer é votar A maior que B maior que C. Não importa como os outros eleitores agora votem, vai dar esse resultado no final. O A vai ter que ganhar do C. Esse aqui eu concordo que é bem complicado. Ele é complicado de entender quando você está ouvindo alguém falar. Mas se você faz um desenhinho para você, escrevendo depois com calma, você vai ver que é fácil essa parte. Porque, na verdade, você vai ter provado uma relação A com C, e agora você vai deixar o B variar lá no meio. Então, se você estiver ouvindo isso lá depois no vídeo e tentando fazer no braço, você vai perceber que isso aqui é tranquilo de fato. E aí, então, o que acontece? Esse cara aqui, ele era o pivô de B, na verdade, ele é um ditador de A e C. Esse é o termo que o pessoal usa. Por quê? Porque ele manda qual que é a posição que acontece entre o A e o C. Não interessa aqui que o resto das pessoas votem. O A, se esse cara votar que o A ganha do C, o A ganha do C no final. Então, esse cara aqui. Porque no final ele só manda no A e C. Ele acha que manda muito. Mas agora vamos ver o seguinte. Vocês concordam que eu fiz todo esse argumento, começando que a gente ia fazer, achando o pivô do B. Se eu tentar mandar nos outros, né? Porque já que eu sou ganancioso, né? Já que eu era o pivô do B, provei que eu consigo mandar entre A e C. E se eu começar a ver se eu consigo mandar nos outros também? Se você repetir o argumento anterior, começando, por exemplo, com o C por último, aí você achar o pivô do C, aí você, na hora que você faz o pivô do C, você ia achar um ditador para A e B. Ok? Aí, então você agora tem dois ditadores lá no meio. Um cara que manda entre A e C e outro que manda entre A e B. Ok? Só que se você parar para prestar atenção, você vê que é fácil o ditador do A e C influenciar o resultado do A e B, por exemplo. Se o ditador de A e C mandar o A ficar por último, por exemplo, e o ditador de A e B falar que o A não pode ser o último, aí você tem uma contradição. Como é que você faz para escapar disso? O único jeito de você escapar disso é se o ditador de A e B for o mesmo ditador do A e C. E aí ele com um argumento análogo, ele é o mesmo ditador do B e A, e ele é o mesmo ditador do BC. Ou seja, na verdade, você não tem vários ditadores. Você tem que todos esses ditadores, para cada caso particular, são todos o mesmo eleitor. Então, o único jeito de você resolver isso é que esse cara aqui, que você achava que era um ditador para dois candidatos, na verdade, ele é um ditador para todos. Tá ok? Então, meio que o que a gente está falando aqui é o seguinte, se você quer um sistema de eleição que respeite unanimidade e que ao você colocar um candidato extra não altere resultados de dois candidatos que você tinha antes, o único sistema que tem é você escolhe um cara e fala qual que é a sua preferência. Ele lista e esse é o resultado final. Que talvez seja justo, mas não sei. A bibliografia para isso, ainda tem coisa depois disso, mas a bibliografia para isso é o seguinte, tem esse blog do Devlin, ele tem os exemplos lá que eu fiz no começo, e tem várias coisas de matemática, tem várias coisas que servem para seminários de coisas legais, então vocês procurarem esse blog aí depois. Esse, pelo nome deve ser grego, né? Ele tem 3 provas curtas para esse teorema do Arrow. A que eu apresentei aqui é a primeira prova do que tem nesse artigo. Mas ele tem mais outras 2 provas com jeitos diferentes. As 3 provas são bem simples, na verdade. Então, quem quiser ler com calma, lá tem aí. E é numa revista de economia.
Bom, você tem isso aqui, porque já que a vida é injusta, você achou que o único jeito de você respeitar aqueles dois axiomas que pareciam ser razoáveis é você implementar uma ditadura de um único eleitor. Mas você pode se perguntar se a vida é injusta mesmo, né? Mas para ver o que acontece, né? Para alguém não foi injusta, digamos. Esse cara ele conseguiu provar isso, né? O Kenneth Arrow provou isso. E ele ganhou o Nobel de Economia por isso. Ele provou esse resultado em 1950, acho que ele publicou em 1951, e ele ganhou o Nobel de Economia em 1972. Então, às vezes, você provar que a vida é injusta, para você compensa. Ok? É isso. Obrigado. Azul. Laranja. Você tem que ligar. Perguntas? Ninguém? Eu tenho uma pergunta. Você empurraria o gordo? Então, eu já respondi isso antes, mas agora eu mudo um pouco a minha resposta. Eu falaria assim, eu falaria pro gordo, gordo, a vida é injusta, e empurraria. Coitado. Bom, nenhuma pergunta então. Então, agora, semana que vem não tem seminário, na próxima está marcado já, que dia 1, e no dia 8 também já está marcado. Tá bom? Então, até outra semana. Valeu.